Esse é o nome do jogo. Esse é o nome do jogo. E se o nome do jogo são as mudanças, o que muitas pessoas me perguntam, né? Eu sou professor da FGV, da Fundação Dom Cabral, de algumas instituições, e é muito comum os meus alunos perguntarem o seguinte, né? Se o nome do jogo são as mudanças, eles perguntam assim, é possível controlar esse jogo? É possível a gente controlar tudo que está acontecendo ao nosso redor? Bom, eu costumo brincar dizendo assim, olha, já foi mais fácil, não é? Eu sou da época em que para controlar um jogo bastava apertar um botão. Não sei se você que está me acompanhando aí de todo o Brasil, do Sebrae de Roraima, não sei se você chegou a jogar com esse joystick aqui do Atari, né? É bem mais fácil. Hoje em dia é bem mais difícil. Eu, inclusive, já decidi, eu gostava muito de videogame quando era jovem, eu decidi não jogar mais quando o negócio passou a ter 2 botões. Já começou a ficar difícil para mim. Agora imagina esse negócio aqui, né? Então, já foi mais fácil controlar o jogo. E esse jogo do mundo, ele já foi mais fácil. Por quê? Porque o mundo antigamente, ele sempre mudou, claro, mas ele mudava com uma certa linearidade. O que era o futuro? O futuro era uma repetição melhorada do passado. Hoje a gente não sabe direito mais como vai ser o futuro, mas a gente tem certeza que ele vai ser disrupção do passado, ou talvez disrupção do presente. Então é muito difícil controlar o que vem lá em frente, é difícil controlar o que acontece com a gente, é difícil controlar o cenário que vem com a gente. Mas o que vale a pena a gente pensar é que nós, mesmo nas situações que parecem sem controle, é possível ser protagonista. Então nós temos situações controláveis e situações incontroláveis. Sim. O que são situações controláveis? São situações como, por exemplo, o curso que você vai estudar, você se associar a uma instituição, você pedir o apoio, por exemplo, do Sebrae, se aprender com outros profissionais. Isso é algo controlável, está na sua decisão. É claro que mesmo as coisas controláveis têm surpresas, tem emergências, tem coisas que às vezes não saem exatamente do jeito que a gente quer, mas se você vai para lá ou para cá, se você fica em casa ou não, se você usa máscara ou não, são situações que dependem do seu controle, estão na sua decisão. Agora tem situações que são incontroláveis. Uma pandemia igual a essa é algo incontrolável. A oscilação do dólar, a não ser que você seja com alguém com grande poderio econômico para poder interferir nisso, a oscilação do dólar é algo incontrolável para a absoluta maioria das pessoas e dos empresários. Uma doença inesperada que acontece na sua vida, mesmo que você tenha todos os protocolos de cuidado, de segurança, mesmo que você tenha uma vida muito saudável, às vezes alguma coisa que ninguém imaginava que pudesse acontecer, muitas vezes são incontroláveis. Então tem coisas em nossa vida que são controláveis e tem coisas que são incontroláveis. E como a gente deve agir então? Bom, justamente por conta dessas coisas incontroláveis, muitos de nós nos sentimos como vítimas. Nos sentimos como pessoas que vivem à mercê de um destino, do tipo, se a coisa tá boa eu vendo, se a coisa não tá boa eu não vendo. Se tá tudo funcionando, então tá bom para mim. Se não tá funcionando, então fazer o quê? Né? Se tem uma crise, atrapalhou tudo. Quando não tem crise, eu vendo muito. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, nós não estamos sendo agentes da mudança. Nós estamos sendo vítimas das mudanças. E é justamente isso que acontece. Tem até algo até mais sério que eu posso dizer para você. Justamente por conta dessas coisas incontroláveis, e que muitas vezes, por serem incontroláveis, a gente se coloca no papel de vítima, muitas vezes, sabe o que acontece? Isso. O vitimismo, ele afeta a nossa capacidade de agir, até mesmo quando a situação é incontrolável. Eu gostei dessa figurinha aqui é pra gente não perder o controle, tá certo? Mas pra gente não perder o controle, a gente tem que perceber que não é porque algumas situações acontecem conosco, não estavam dentro do nosso planejamento, que a gente vai perder a mão daquilo que está planejado. E esse é o cuidado que devemos ter como profissionais e como empresários. O planejamento muda, a forma de fazer muda, a tática muda no momento desse, mas os objetivos não mudam. A missão da empresa não deve mudar, o propósito, os valores essenciais não devem mudar. O jeito de fazer o negócio às vezes muda, mas a proposta de valor do negócio permanece. O que muda é a forma. Então, é esse que é o jogo de agora. Cuidado para que o vitimismo que muitas vezes nós mesmos nos colocamos por situações incontroláveis, o que acontece? A gente acaba deixando de controlar aquilo que está na nossa escolha. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Esse slide, inclusive, é tão importante que vale a pena você que está acompanhando dar um print, tirar uma foto. Inclusive, a gente podia combinar um negócio. Se você tirar uma foto desse ou de qualquer outro slide, der um print screen, e se você postar aí no Instagram,
com o @MarceloDElias, eu depois vou compartilhar, tá certo? Então faz isso, coloca lá, marca, tira uma fotinha, tira uma foto sua assistindo aí no computador, coloca lá no seu Instagram, @MarceloDElias, que depois eu compartilho também lá no meu Instagram. É sempre um presente muito legal que eu recebo das pessoas que nos assistem. Mas é isso, cuidado com esse vitimismo. Então aonde que está o jogo da mudança? Onde que a gente ganha o jogo da mudança, sabendo que tem hora que a gente controla e tem hora que não? O jogo da mudança está na nossa capacidade de escolha. Tudo depende da nossa capacidade de escolha. Guarde bem isso. A vida é feita de escolhas. E todas as escolhas têm as suas consequências e renúncias. Toda vez que você escolhe algo, você está escolhendo justamente por conta dessa consequência que vai acontecer ou deixar de acontecer. E toda escolha é uma renúncia. Você deixou de fazer algo para fazer outra. Então por isso que escolher é difícil. Por isso que muita gente prefere aquela vida do tipo... Muita gente fala do Zeca Pagodinho, eu prefiro falar do Skank. Aquela música, vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, né? Seguir a direção de uma estrela qualquer. Ou seja, ele vai no ritmo do jogo, vai indo, o jogo tá bom, vamos jogando junto. Estamos ganhando, vamos ganhando junto. O jogo ficou difícil e agora? O que eu faço? Então isso é uma capacidade de escolher. Escolher como você vai agir ou reagir. Escolher como você vai se reinventar ou inventar coisas novas. Escolher como você vai pensar, liderar a sua equipe, como você vai fazer a gestão do seu negócio. Então, é claro, a vida é feita de escolhas. E é justamente nesse momento de mudanças inesperadas que nós somos testados, principalmente pela nossa capacidade de escolher. Tem um provérbio inglês antigo, muito interessante, que diz assim, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Ou uma outra frase que é atribuída a William Shakespeare, que diz assim, né, o que seria da fama dos grandes navegadores se não fossem as grandes tempestades? Por quê? Porque são nas grandes tempestades que esses grandes navegadores fizeram grandes escolhas que determinaram a história, o destino e o futuro a partir dali. Então o futuro, ele não é fruto de algo que a gente deixa acontecer. O futuro é fruto de algo que a gente constrói. E como você está construindo o futuro da sua carreira? Como você está construindo o futuro da sua empresa? Como uma vítima das mudanças? Então tá aqui. Esse é o jogo do momento. Esse é o jogo da vida. A difícil arte de ser protagonista. Veja bem, é muito mais cômodo, apesar de muito mais perigoso, ser vítima. Ser vítima é mais cômodo. Porque é mais cômodo você virar e falar assim, mas é a crise que está me atrapalhando. É mais fácil você dizer assim, mas eu queria, mas só que não dá. Ou trazendo para a questão da vida, eu até queria, mas ninguém me ajudou, ninguém me ensinou, ninguém me apoiou. Ou seja, você está delegando a sua vida, o seu sucesso, para a mão de outro. Quem que está controlando a sua história? Quem é o ator, o personagem principal da sua história? Quem? Se você não for o ator principal da sua história, você vai ser o ator coadjuvante da história de alguém. Quem está escrevendo a sua história? Sua sogra? Provavelmente é um filme de terror. Então tem que tomar muito cuidado para quem está escrevendo a sua história. Porque é justamente nisso que a gente a gente perde, né, o rumo das nossas coisas, dos nossos negócios. Acreditando que os nossos negócios são fruto das consequências. São fruto daquilo que acontece conosco. Se a economia está boa, então eu vou vender muito. Está ruim, ferrou. É claro que num ambiente próspero é tudo muito mais fácil. É claro. Mas, e quando o ambiente não é próspero? Quando o ambiente não é positivo? A gente vai jogar a toalha e deixar a coisa acontecer? Vai deixar morrer porque, não tem mais jeito? É nas grandes tempestades que surgem, de fato, os grandes navegadores. Que surgem os grandes navegadores. Então, nesse teatro, nessa arte da vida, que personagem você é? Você é o personagem principal? Aquele que está construindo a sua história? Está fazendo a história acontecer? Ou você é o personagem coadjuvante? Ou pior, vamos colocar mais um elemento. Ou você é a marionete? Aquele que só vive nas amarras do que fazem para você. Bom, eu diria para vocês que o melhor não é nenhum, nem outro, nem outro. Eu diria para vocês que o melhor nem é ser o ator principal. Não é ser o ator da sua história. Eu acredito que o melhor é ser o autor da sua história. Ou seja, alguém que escreve essa história com qualidade. E, acredite, suas escolhas nos momentos de turbulência que determinarão o que ficará registrado na história. Seria muita ousadia da minha parte eu querer falar de história aqui antes do Leandro Carnal, não é? Mas
A gente sabe que, justamente na história do mundo e do Brasil, ficaram registradas aqueles heróis que tomaram decisões muito bacanas nos momentos difíceis, ou dos grandes tiranos que decidiram fazer algo não tão positivo, gerando muitas vezes momentos difíceis. Então, o que é bom e o que é ruim fica registrado na história. Claro, tudo que você faz, até a decisão mais simples, fica registrado na sua história. Mas na história que impacta a sua equipe, seus liderados, a sociedade, seus clientes, seus fornecedores, sua família, essa história se constrói com escolhas. A vida é feita de escolhas.